Olá, aqui quem está falando é o Alexson Gomes, de volta por aqui com mais um vídeo, a nossa reflexão diária. E hoje eu gostaria de fazer algo um pouco diferente daquilo que eu tenho feito aqui nesse canal no YouTube. Eu quero, na verdade, ler alguns comentários de internautas, pessoas que têm acompanhado o meu trabalho, e essas pessoas escreveram algum tempo atrás, fizeram comentários, mandaram e-mails sobre 3 vídeos que eu postei falando de vício na pornografia virtual ou masturbação compulsiva, ok? Então, a partir desses 3 vídeos que eu gravei há alguns meses, essas pessoas fizeram comentários, outras deram dicas, outras falaram, relataram aquilo que está passando aí nas suas próprias vidas. Eu achei interessante dividir isso com você, porque eu percebo que esses vídeos sobre esse assunto, eles mobilizam muitas pessoas, né? Pessoas que estão vivendo, estão sentindo na pele daquilo que nós falamos aqui. Então eu acho necessário, eu acho bacana compartilhar, trazer à tona, de repente pode ser útil para você que tem buscado conteúdos sobre esse assunto. Agora, para começar, eu quero esclarecer uma coisa. Primeiro, toda vez, aliás, que eu falo sobre isso, eu gosto de esclarecer essas coisas. Primeiro, esse vídeo ele não tem nada a ver com questões morais, éticas ou religiosas. Ou seja, aqui nós não vamos tratar o assunto do vício na pornografia baseando-nos na questão religiosa, na questão moral. Nada disso. Isso aí fica com a consciência de cada um, você crê naquilo que você crê, e a minha intenção ao gravar esse vídeo não é traçar esses padrões definidos pela religiosidade, nada disso. Aqui nós queremos falar puramente de comportamento e de consequências reais que você pode verificar no comportamento a partir do vício. Então é algo verificável, não são apenas pensamentos religiosos ou não se trata de fé. Segundo ponto, quando nós falamos desse vício da pornografia, eu já gosto de deixar claro, é por isso que eu falo acerca do vício. Não estamos falando de pessoas que espontaneamente, esporadicamente, vez ou outra, viram ou se depararam com a pornografia. Não é nada disso. Então, até aquele papo lá do sexólogo, que a pessoa tem que conhecer o seu próprio corpo, tudo bem, a gente não está falando nada sobre isso. Isso, naturalmente, um adolescente, ele tem contato com pornografia, com masturbação, isso é quase que inevitável. Aqui eu me refiro a pessoas que já estão basicamente escravizadas por essa questão, pessoas que têm uma dependência da pornografia, do vício na masturbação e tudo mais. E essas pessoas que estão acompanhando sabem exatamente daquilo que eu estou falando. São pessoas que elas começam a ver a vida a partir de uma ótica definida pela pornografia. Ou seja, o inconsciente, o subconsciente, a coisa já está tão enraizada dentro da percepção que ela tem de mundo, que basicamente toda vez que ela vê uma mulher, um homem, que ela vê alguém na rua, ela só consegue pensar por categorias definidas pela pornografia. Ok? Então isso está enraizado e essas pessoas que estão vivendo isso sabem exatamente que aqui eu me refiro a elas e não somente alguém que viu ou que vê uma vez ou outra pornografia, não é nada disso. Ok? Então esses esclarecimentos eu gosto de fazer. Bom, dito isso, eu quero ler aqui alguns depoimentos de leitores do blog e também pessoas que acompanham os vídeos que eu tenho postado aqui. Posto vídeos sobre vários assuntos, inclusive filosofia, sociologia, psicanálise e comportamento, mas geralmente quando se trata de comportamento ou aquilo que afeta diretamente o cotidiano das pessoas, elas se manifestam com mais frequência, e é por isso que eu acho que a gente deve ler esses comentários. Obviamente, nenhum comentário está da maneira que a pessoa escreveu, com dados, nomes, nada disso, tudo aqui foi alterado para preservar a sua identidade, ok? E esses comentários eles podem ajudar as pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Bom, o primeiro amigo, ele diz o seguinte, a primeira pessoa manda um comentário dizendo: quando eu era jovem, eu ouvia falar que a masturbação em excesso poderia ser prejudicial à saúde. O meu comentário nessa época era que as pessoas que falavam isso eram os idiotas e que masturbação compulsiva, na verdade, não fazia mal. Pois é, hoje eu estou com 50 anos de idade, olha só, e sou um viciado em pornografia. Tento a todo custo me livrar disso, me faz mal tanto física como mentalmente. O meu trabalho não rende, tenho preguiça de raciocinar, os meus cabelos
Ou melhor, às vezes prefiro a masturbação do que o sexo real. As pessoas ridicularizam esses assuntos dizendo que isso é idiotice, que temos mais é que descabelar o palhaço. Mas não se iludam, é muito ruim sim. Causa sérios danos psicológicos e físicos, e todos esses males só aparecem a longo prazo. E aí, quando você decidir parar, pode ser tarde demais. Bom, esse primeiro comentário aqui, ele é de muita importância, porque realmente é isso que acontece. Quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, o que acontece? Todo mundo fica ridicularizando. Numa sala de aula, por exemplo, a gente vai falar, pessoal, vamos tratar aqui uma questão, né, que tem chamado muita atenção entre os adolescentes, que é essa necessidade de ter pornografia o tempo todo. Todo mundo brinca, ridiculariza, diz que esse papo é careta, é papo de idiota, que não é verdade, que não faz mal e tudo mais. Mas nós sabemos que aquelas pessoas que já criaram um laço de dependência em relação a esse vício, elas basicamente estão sentindo na pele os males. A gente conhece aí adolescentes que vão para casa e ficam basicamente toda a tarde, né, pesquisando na internet, baixando vídeos, e isso é algo totalmente insaciável. O camarada começa a pesquisar, a ver, não é algo que ele pesquisa, vê e se alimenta. Não, é insaciável. Quanto mais ele busca, mais ele tem. Quanto mais ele tem, mais ele quer. É um ciclo que vai fazendo com que gere na mente desse indivíduo um vício, que chega a ser inclusive semelhante, pelo menos nas categorias de comportamento, semelhante ao vício do álcool mesmo, ao vício da cocaína, ou sei lá, qualquer outra droga dessa aí. Porque aí esse indivíduo já não consegue se socializar mais, ele quer sair da escola rápido para ir assistir pornografia, né? Fica doido para a mãe sair de casa, ou quando ela não sai, ele fica até a madrugada vendo, se aprofundando cada vez mais em nichos totalmente absurdos em relação à pornografia, ok? Ou seja, tudo parece uma brincadeira, parece um papo idiota falar isso aqui, mas aquelas pessoas que estão viciadas, elas percebem que elas já estão se afastando de outras, que elas não conseguem. Inclusive esse rapaz aqui, esse senhor que mandou essa mensagem, ele disse que chegou um tempo que ele já não conseguia mais, ele preferia, aliás, o sexo, a pornografia, do que o sexo real. É outra coisa que acontece com muita frequência. Esse indivíduo, o cérebro dele, ele consegue pensar pelas categorias da pornografia. Ele se sente estimulado quando ele vê a pornografia. Quando ele encontra uma pessoa na vida real, a mente dele não se sente tão estimulada assim, ok? Ele não recebe tantos estímulos assim como acontece com a pornografia virtual, até mesmo porque na pornografia você pode escolher o momento que você quer parar, que você quer passar adiante, você escolhe a cena que você gosta, ou seja, só você está envolvido. No sexo real, não. Duas pessoas estão envolvidas, ok? E existe uma troca, e aí que entra o grande problema, porque você não vai encontrar em nenhum relacionamento do mundo aquilo que você encontra na internet, porque as coisas são editadas, porque eles colocam só as partes que tudo está saindo da melhor maneira possível, porque parece que ali os atores não sentem dor, eles não sentem constrangimento, eles não têm problemas do dia a dia, ou seja, e aí o padrão que você vai pautando o sexo real, você vai baseando o seu relacionamento naquilo que você vê na pornografia. É por isso que tem muita gente frustrada, porque é impossível, né, o que você vê na pornografia você trazer para a realidade. É claro que, poxa, eu não estou dizendo que você não vai ver uma coisa lá e fazer lá com o seu cônjuge, é óbvio que você pode fazer isso aí, mas quando você cria uma dependência, existem outras pessoas que já me confessaram, a exemplo desse amigo aqui de 50 anos, existe outra pessoa que me confessou que para ela ter um relacionamento, sexo, né, com a esposa, dentro de casa, essa pessoa precisava primeiramente ir lá no banheiro, ver um vídeo pornográfico, ok? Para finalmente ele chegar e conseguir ter alguma excitação. Então vocês percebem que isso é muito constrangedor, né? Não é saudável viver um relacionamento assim, ok? Vamos então para o comentário número 2 de uma mulher. Ela diz o seguinte: eu descobri a compulsão por masturbação do meu companheiro, por vício na pornografia, depois que passamos a morar juntos. Antes eu até me culpava. Esse é um outro grande efeito da pornografia. Ele faz com que as pessoas, com que no relacionamento aconteça essa coisa da culpa, né? A mulher se sente culpada porque ela não entende, porque o marido não está se interessando por ela, e o marido se sente culpada por não interessar. De repente, uma mulher agradável, nova, ela não merece isso, e ele não agrada, ele não consegue se excitar com ela. Então entra essa outra coisa que é a da culpa, a neurose.
E ela diz: eu me culpava pela falta de desejo, mas quando achei no armário dele mais de 100 DVDs pornográficos, eu comecei a compreender. Ele se virou de tudo, mas depois se livrou de tudo, perdão, mas meses depois ele estava com vídeos novamente no computador. Sem contar as vezes que cheguei em casa mais cedo e peguei ele no ato. Depois de um ano morando juntos, eu pedi a separação. Não aguentava mais tanta mentira, a péssima qualidade da relação sexual. É uma outra coisa que vai acontecer com os relacionamentos se uma das pessoas estiver envolvida nessa questão do vício na pornografia. Ela vai ter que começar a mentir o tempo todo, né? Porque de repente o sexo ele é bom quando espontaneamente as duas pessoas estão ali e a coisa acontece. Nada programado, nada metódico, mas quando se tem a pornografia envolvida, nem sempre uma daquelas pessoas terá vontade, né? E aí que entra a grande questão, começam as mentiras. E algumas vezes, como esse caso aqui, o sujeito quebra DVD, joga tudo fora para mostrar que mudou, né? Mas aí com muita frequência ele baixa na internet e esse é o grande mal, aliás, da pornografia, porque o acesso é ilimitado. Antes, as pessoas que queriam ver pornografia, algum tempo atrás, elas precisavam esperar de madrugada no canal, ir numa locadora. Hoje não, é tudo você tem acesso. Por esse celular aqui, com a internet, eu baixo o que eu quiser nesse momento. Ou seja, o acesso é ilimitado, você tem uma fonte inesgotável. E aí, qualquer hora que você quiser, você tem acesso a essas informações e o grande problema é que isso vai sendo incorporado no seu modo de viver, vai se transformando em hábitos e você chega a um momento que você não consegue pensar por outras categorias, senão as categorias embutidas pela pornografia aí no seu consciente. Bom, essa mesma pessoa está dizendo que ela chorava muito, ficou abalada, né, porque ele ficava toda noite vendo pornografia. Bom, vamos ver aqui se tem mais alguns. Ah, sim, esse e-mail aqui também é outra mulher, relatando que o marido sempre demonstrou pouco interesse pelo sexo, procurava no máximo. Desculpa. Procurava no máximo 2 vezes por mês. Sempre que procurava, recusava e tal, dizendo que todas as vezes que eles fizeram sexo foi quando ele tinha vontade, que era muito raro. E ela dizendo que sofreu muito e tal, e acabou. Ele tem 28 anos, aliás, e aí o casamento acabou acabando exatamente por isso. Então, pessoal, são alguns depoimentos reais de pessoas que estão acompanhando as postagens que nós temos feito sobre vários assuntos, inclusive esse assunto da pornografia, e essas pessoas, elas se identificaram, perceberam que existe uma verdade naquilo que está sendo dito. Então, no início, todo mundo acha estranho, acha brincadeira, né? Mas depois você percebe que para quem está vivendo esse vício, de fato é algo tremendamente constrangedor, né? Principalmente pelos depoimentos aqui. Então você percebe que não sou eu que estou dizendo, são inúmeros depoimentos, são muitos. Aqui eu li só 2, mas tem inúmeros depoimentos de pessoas que mandam essas mensagens e falam sobre isso. É por isso, aliás, que eu resolvi gravar esses vídeos, né? Porque o primeiro eu gravei por acaso, eu gravei exatamente porque eu estava fazendo um trabalho para minha pós-graduação em psicanálise, um trabalho de pesquisa, e me deparei com esse assunto, achei interessante, gravei falando sobre essa dependência e muitas pessoas mandaram comentários e e-mails. Aí eu percebi que era necessário falar mais vezes sobre isso, porque até uma forma da pessoa desabafar, da pessoa ter do outro lado, ainda que indiretamente, esses assuntos, né, que podem fazer com que ela se abra e perceba que existem outras, né, que estão vivendo a mesma coisa, como é o caso que a gente acabou de ler aqui, tá certo? Então, gente, olha, muito obrigado aí, esses são os comentários. Se você quiser, deixa aí o seu depoimento também, comente, ok? Se não se inscreveu nesse canal, se inscreva, com regularidade eu estou postando vídeos sobre comportamentos em geral. Aquele abraço para você, muito obrigado e sempre dê uma olhada aí na descrição do vídeo, eu gosto de deixar alguns links mandando aí para outros assuntos parecidos. Aquele abraço, muito obrigado.